Professor, na fenomenologia há uma expressão que diz assim: olhe as coisas a partir delas mesmas. O que o senhor está podendo falar a respeito disso? Olha, essa expressão, a gente pode dizer que isso é a frase que resume o que é a fenomenologia. Se a gente for olhar o mais importante de tudo na fenomenologia é isso. É aprender a olhar as coisas a partir delas mesmas. E por que isso é tão importante? E essa é uma frase que é uma frase curta, mas é extremamente profunda. Primeiro, porque nós estamos sempre na nossa atitude natural. Então a gente sempre está olhando as coisas a partir da nossa história de vida. A partir daquilo que eu já aprendi na minha criação, no meu desenvolvimento, a partir das experiências que eu tive. Então, se eu passei por uma situação difícil com alguma coisa, isso está no meu campo mental e isso está atrapalhando a forma como eu vejo o mundo. Eu falo atrapalhando porque a gente deixa de ver as coisas como elas são. Nós estamos sempre julgando, a todo momento. E julgando pelo quê? Julgando a partir dessa atitude natural, a partir das crenças que eu tenho, a partir das experiências que eu vivi, a partir daquilo que eu desejo. Como assim eu desejo? Às vezes eu estou apaixonado por outra pessoa, por alguma pessoa. O que acontece? Eu começo a ver coisas da pessoa que às vezes ela nem tem. Porque eu estou desejando demais. Uma projeção de algo que idealizei. Para te dar um exemplo. Agora um outro exemplo contrário. Eu sofri na minha infância, fui atacado por um cachorro. Vamos colocar essa situação. Então eu posso ter criado um trauma por conta disso. E aí, cada vez que eu vejo um cachorro, eu não vou estar olhando para aquele cachorro. Às vezes um cachorro super manso, que nunca atacou ninguém na vida. Porém, a minha experiência com aquele momento na minha infância vai se colocar entre aquilo que eu estou olhando e eu. Então, esse entre é a atitude natural. E aí, voltando para a pergunta, ou voltando para essa expressão, ver as coisas a partir delas mesmas. Então, para chegar nisso, a gente precisa o quê? É necessário ter essa consciência de que cada vez que eu tenho o primeiro olhar, vai vir a atitude natural. Vai vir toda essa bagagem que eu carrego da minha história de vida, das crenças, das minhas experiências, e isso vai estar num campo de percepção mesmo. Então eu vou limitar a minha percepção. E daí entra a questão da atitude fenomenológica, que é você deixar de lado isso, também denominado como epoquê. Basicamente, assim, uma vez que você começa a praticar essa atitude fenomenológica, ela vai é um exercício. Não é uma técnica, que é diferente. A técnica é algo que você reproduz sempre igual. Aqui é uma atitude, então uma postura de como você se coloca perante aquilo que você está se aproximando, aquilo que você está observando. E se a gente coloca isso em relação à clínica, a um atendimento clínico, um atendimento terapêutico, então eu estou me aproximando do quê? Da pessoa, do ser humano. E aí eu não estou olhando apenas por um sentido, que é a visão. Eu tenho que me aproximar dele e perceber ele por todos os sentidos, pelos 5 sentidos. Então, a minha aproximação do fenômeno, daquilo que eu estou observando, ou nesse caso da pessoa, do paciente que eu tenho à minha frente, vai se dar através do meu corpo. Então a minha percepção ela vai muito além daquilo que apenas estou observando, vai por aquilo que eu estou sentindo. Então chega um ponto que a minha percepção ela tem que se voltar para dentro, para o corpo. Então observar as coisas a partir delas mesmas tem esse primeiro momento, que é eu reconhecer que o impulso vai ser sempre atitude natural. Uma vez que eu passo esse impulso, eu começo a olhar detalhadamente. É o que se chama a fenomenologia estética. Por que a fenomenologia estética? Porque é o da superfície. E aí você faz um trabalho de descrição. Você descreve aquilo que você está olhando. Porém, tem um passo seguinte, que aí você entra no que é essa percepção mais ampla. Essa percepção que vai abarcar todos os sentidos. E aí você entra numa percepção daquilo que você sente na presença do outro.
E se você, como terapeuta, consegue estar nesse lugar da atitude fenomenológica de uma forma calma, e aí entra o lado da preparação que eu falo, que para chegar nesse lugar, dessa tranquilidade, é necessário, primeiro, estar tranquilo consigo mesmo. Então, ter um trabalho de autoconhecimento. Para quê? Para poder estar ali presente, atento naquilo que se apresenta, no paciente, naquilo que o paciente traz. E aí, bom, existem várias estratégias. Meditação é uma que para mim faz muita diferença. É incrível que os dias que... E hoje em dia eu já medito sempre, mas antigamente, quando ainda tinha dia que eu meditava, outro não, eu ia percebendo a qualidade dos meus atendimentos, como eram muito superiores quando eu meditava. Durante a tarde, às vezes eu tenho muitos atendimentos seguidos. Mesmo sendo 5, 10 minutos, isso já dá uma limpeza. Principalmente em como a mente vai carregando, vai se recarregando no sentido de acumular muita coisa. Então a meditação ajuda a isso, a dar uma limpeza mental para estar mais presente. E não só mental, também emocional, física como um todo. Bom, quando você consegue estar nesse lugar de uma atitude fenomenológica profunda, onde você não deixa que a mente te tire desse momento presente, aí você começa a perceber o outro a partir de você. A partir do teu sentir, do teu corpo. E aí é muito interessante, porque nessa percepção do outro, a partir do que você sente dele, você entra num campo mais sutil. É interessante, porque tá numa conexão, numa sintonia, que é fina. Porém, no momento, é uma conversa. Eu estou conversando com o meu paciente, mas eu estou percebendo ele. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá numa atitude fenomenológica profunda, eu estou sendo eu. Como assim eu? Eu estou sendo espontâneo, mas eu estou focado nele. Eu estou num processo de doação da minha humanidade. Essa é uma expressão que eu uso mesmo. Que eu, digamos que, olhando para aquele momento, o que se dá naquele momento, essa expressão foi o que eu achei mais próximo. Que é o quê? Eu coloco a minha presença humana à disposição do outro. Não servir o outro. Mas servir em que sentido? Em estar lá atento para aquilo que o outro está expressando. Para servir as necessidades de expressões afetivas, emocionais e de conteúdo que a pessoa possa trazer. Então aqui a minha doação é na minha presença. O meu servir é no meu momento para aquilo que o outro vai mostrar. Para que o fenômeno se apresente a partir dele mesmo. Então a minha função ali é estar presente, mas evitar contaminar aquele momento com os meus conteúdos, com a minha atitude natural. E olha só, parece um paradoxo, né? Porque, por um lado, eu tenho que afastar minha atitude natural, que é a minha história de vida, que é aquilo que eu conheço, aquilo que eu estudei, se a gente vê por um lado mais explicativo. Porém, eu tenho que estar lá sendo eu de uma forma espontânea. Então parece um paradoxo. Mas na prática, o que eu faço quando eu tiro a minha atitude natural? Eu deixo o meu ser mais puro. É interessante ver isso. Então o trabalho terapêutico nesse nível, dessa atitude fenomenológica, faz com que o terapeuta desenvolva o seu lado, a sua essência de uma consciência mais limpa, mais pura. E isso tem uma implicância na humanidade do terapeuta. Uma implicância no sentido de que você vai tendo mais sintonia com a pura consciência. Agora, se a gente olha essa questão de olhar as coisas a partir delas mesmas, e vamos falar então dos atendimentos que vão se dando com o paciente. O paciente é o mesmo. Ele pode até trazer as mesmas situações, que acontece muito. Porém, o fenômeno sempre vai ser diferente. Por quê? Porque ele está em outro dia, ele envelheceu, o corpo dele envelheceu, ele teve mais experiências de vida,
ele teve outras percepções sobre si. Então, tudo isso faz com que cada sessão, mesmo sendo o mesmo tema, é única. Então, se você tem essa atitude fina, ligada à atitude fenomenológica, você vai notar que nunca a sessão se repete. Às vezes pode ser sutil, pode ser uma pequena coisa, mas a pessoa nunca está igual. E eu vou te falar que nos transtornos psíquicos, o que a gente vê a pessoa ela vai ficando rígida para a mudança e o movimento da vida. E mesmo com pessoas que estão num transtorno muito forte, você consegue achar pequenas transformações, pequenas mudanças. E isso é importantíssimo. Trazer isso para a consciência. Trazer isso que você está notando como terapeuta e mostrar para a pessoa, olha só que legal. Você, nesse ponto, olha só como você mudou. Fez algo diferente, teve uma atitude diferente com a situação. Ou a reação que você está tendo aqui é diferente. Porque aí você ajuda a própria pessoa a ganhar conhecimento de que ela está conseguindo ter pequenas transformações, pequenas mudanças. Pequenas talvez para o nosso ponto de vista, mas para a vida da pessoa, que ela se encontrava tão rígida, é bastante coisa. E aí a pessoa ela vai ganhando confiança nela. Ela vai ganhando esperança de que tem possibilidade sim de cura, de transformação. É que me veio muito a questão da ideia fixa. Né? A pessoa doida é uma pessoa que tem ideia fixa. Né? Ah, mas é isso mesmo. É por aí. E me lembrou muito pessoas muito rígidas, elas procuram fazer sempre as mesmas coisas, naquele método ritualístico, né? Tem um usuário de droga, tem uma pessoa assim, né, que está com uma doença mais avançada, o enrijecimento, o endurecimento das ações, da personalidade se faz evidente. Né? Então... E dá para fazer um paralelo. Seria um termômetro. Sim, com certeza. O quanto a pessoa é incapaz de ir tendo uma flexibilidade com a vida, uma transformação com o que se apresenta, isso em relação ao quanto ela está rígida. Então, fazer um comparativo. Se a pessoa ela está muito numa repetição, é um indicativo de transtorno psíquico ou outros tipos de transtorno. Uma pessoa saudável é uma pessoa que tem transformação. É uma pessoa que ela consegue ir se moldando para as situações que são apresentadas, para as situações que a vida traz. E é uma coisa muito legal de ver. A cada dia que passa, fazendo atendimentos, me auto-observando na minha vida também, eu vejo como a vida é favorável. Eu já te falei sobre isso? Não? Então, como assim a vida é favorável? Eu vejo que quando a pessoa ela foca naquilo que ela precisa fazer e limpa as preocupações que estão fora do alcance dela, então ela tem um lado bem prático disso. Então, a pessoa, todos nós carregamos uma série de preocupações, coisas que vêm à nossa mente e que ocupam um espaço temporal, né, porque a gente fica pensando nisso, mas também um espaço de que nos tira de executar ou fazer alguma tarefa. Tá? Então a gente tem um espaço de preocupação que, dependendo da pessoa, ocupa mais ou menos tempo do dia dela. Nesse espaço de preocupação, tem algumas preocupações, situações que ela fica projetando, imaginando, que dependem dela. Então, preciso, sei lá, lavar a louça. E não tem mais ninguém para lavar. Eu vou ter que lavar. Algum momento eu vou lavar. E aquilo fica lá, martelando a pessoa. Tem outras preocupações que não dependem dela. Por exemplo, a situação que está acontecendo do outro lado do mundo. Uma guerra, um atentado, uma seca. Mas isso está num campo mental e que me deixa angustiado. Bom, essas situações, tanto umas como outras, se a pessoa não para e faz algo sobre isso, aquilo tira a pessoa de um movimento,
de uma ação no mundo. Essa situação faz com que a pessoa trave a vida dela. Agora, se a pessoa faz uma limpeza das preocupações que não dependem dela, ela identifica bem o que depende dela e ela vai lá e começa a executar, ela se coloca à disposição da vida. A vida começa a acontecer mais. É como se ela saísse de um momento que ela está travada. E ela, começando a fazer a parte dela, naquilo que compete a ela, coisas começam a acontecer. E aí que entra o que eu falei antes, que a vida é favorável. Porque a pessoa se dedicando àquilo que ela precisa fazer, e que só depende dela, e ela não deixa que outras preocupações contaminem o foco dela, aí ela executa aquela função que ela tem que fazer de uma forma boa, ou melhor. Por quê? Porque ela está com a sua consciência focada, concentrada naquela ação. Por consequência, a ação dela vai ter bons resultados e vai trazer frutos para ela. Então, de uma forma bem lógica, você vê que a vida da pessoa vai melhorando. E quando acontecer uma situação que naquele ponto de vista onde a pessoa está, parece que não é favorável, você pode ter certeza, vão passar uns meses, às vezes uns anos, e ela vai olhar para trás e falar, olha só que legal. Aquela situação que me fez mudar a minha vida, fez com que hoje eu esteja onde eu estou. Eu estou muito melhor do que naquele momento. Então isso é outro dos pontos que eu vejo que acontece muito. Então é correto afirmar que ser preocupado, ter uma pré-ocupação, é não confiar na vida. Exatamente. E eu digo mais, que essa afirmação que eu trouxe agora, de que a vida é favorável, isso vem apenas pela observação fenomenológica. E essa afirmação que eu acabo de dizer, de que a vida é favorável, ela vem apenas pela observação fenomenológica. Pela observação de como vai acontecendo essa transformação do processo terapêutico nos meus pacientes e também numa autoobservação do que vai acontecendo na minha vida na medida que eu também faço esse trabalho de focar naquilo que me compete. E o legal de fazer esse exercício, porque primeiro é um exercício de mental mesmo. Tem até um exercício que eu já passei várias vezes, eu vou repetir agora, que é o exercício das listas de preocupações. Então você pega num papel, é bom colocar no papel mesmo, isso é importante. Hoje em dia a gente usa cada vez menos o papel, mas é legal materializar as nossas ideias. E escrever, colocar uma lista bem grande com tudo que te preocupa. Desde pagar as contas no fim do mês, até a guerra na Ucrânia, por exemplo. Tudo isso, você vai escrevendo, tudo. Daí, uma vez que você já cansou de buscar o que pode te preocupar, aí, pronto, já limpei tudo. Aí você pega essa lista grande e divide em 3 sublistas. A primeira sublista são coisas que só dependem de você e você pode fazer agora. Por exemplo, lavar a louça. Posso fazer agora. Tipo, agora beleza, aqui eu estou gravando esse podcast. Mas depois eu vou lá e faço. Então, aí você vai vendo, identificando tudo que depende de você e você pode fazer agora. Tá. Segunda sublista. Coisas que só dependem de você, mas não dá para fazer nesse exato momento. Então, por exemplo, tenho que renovar a minha carta de condução. Então, eu pego, já que eu reconheci que só depende de mim, mas não dá para fazer agora, então eu vou lá e agendo. Coloco um horário, um dia que eu vou fazer isso. Então, eu crio um compromisso sobre essa preocupação que só depende de mim. E isso, uma série de coisas. Tá? E a terceira sublista, ela é a mais importante de todas. Imagino que você já chegou aonde a gente vai chegar agora. Né? Que é, quais são as coisas que me preocupam, que me alteram o meu estado emocional, me deixam numa sensação de medo, de dúvidas, de angústia, e que não posso fazer nada, que não dependem absolutamente nada do meu poder de ação no mundo. Essa lista é bom reconhecer ela e limpar ela dos nossos processos mentais.
Não deixar que quando aparece alguma dessas preocupações, eu como ato de consciência falo, não quero olhar para isso, não vou olhar para isso. Fazendo isso gradualmente, você pode ter certeza que você vai estar mais leve com você mesmo, você vai estar mais tranquilo e você vai estar mais focado nas atividades que só dependem de você. E aí você vai exercer melhor o que só depende de você. E seja qual for a função. E aí, por consequência, a vida vai ser favorável.